Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesta noite, possibilitando-nos equilíbrio, paz e serenidade. Recordo meu, quando colaborávamos com um grupo lá no Núcleo Bandeirante, e denominava-se Comunhão Cristã Bezerra de Menezes, sob a direção do saudoso Melo, um dos maiores médiuns receitistas homeopáticos, já desencarnado, que lá trabalhávamos e tinha uma pessoa que era um funcionário, salvo um gerente de banco, e que todo dia, uma oportunidade, um dia da semana, lá se encontrava, tomava seu passe, assistia a reunião e ia embora. Eu fiquei uns 15 dias sem ir a casa, por problemas particulares, e quando retornei, deparei-me com uma surpresa, pois que o gerente do banco, um amigo que uma vez por semana ia lá tomar o seu passe para o seu equilíbrio, para a sua saúde, eu o encontrei numa sala de curas. Aí passou, a reunião terminou e eu perguntei ao dirigente o que houvera, o que ocorrera, porque aquele nosso irmão, na semana passada, estava tomando passe, era uma pessoa comum, normal, e de repente estava lá trabalhando, entidades se utilizando seu corpo para atividade de cura. Né? E as pessoas me disseram que foi uma surpresa para todos eles, pois que o nosso irmão, um belo dia tomando passe na cabine, viu-se tomado por um espírito, e que o espírito falou tudo o que tinha que falar, a missão, o que aquele nosso irmão tinha que desempenhar, e que a partir de agora ele ia assumir aquilo que ele tinha se comprometido antes de encarnar. Bem, eu sei que o nosso irmão lá continuou, acumulando com as funções de um funcionário de um banco, e posteriormente vim me afastar, e soube que ele continuava ali. Mas eu introduzi esse episódio só para salientar que a página que nos é levada a dissertarmos alguns aspectos nessa noite tem muito a ver com alguém que, de repente, chega a uma casa, faz cursos e se vê com uma mediunidade e se trata essa criatura de uma maneira especial. De maneira que, o que as pessoas vão dizer, né? Por esse caso, o nosso irmão lá o Bezerra de Menezes no Bandeirante, que ele deve se tornar passivo à ação do amigo espiritual. Ele também deve um regime de adestramento físico, né, para suportar, para dar oportunidade à entidade de se manifestar. E tudo aquilo que nós sabemos, né, concentração, desenvolver no silêncio, aguardar comunicação da entidade, outras coisas técnicas, conforme o tipo da mediunidade, conforme bem acentua Allan Kardec no Livro dos Médiuns.
Assim sendo, uma série de recomendações é dada àquela criatura que desponta para a mediunidade. Mas, nessa página do livro Sol nas Almas, um livro que foi lançado em 64, quando eu tinha uns 20 anos ainda, e vai muito tempo atrás, né? E que me impressionou muitíssimo, era uma capa, era um sol, e que hoje, relendo a espécie de prefácio, a apresentação do Espírito de Emmanuel, eu vi como é bela a metáfora que ele faz de que o sol nas almas, em síntese, em resumo do seu prefácio, é o Mestre Jesus. Que figura muito feliz que o autor espiritual encontrou para dar o título ao seu livro. O autor espiritual é nada mais, nada menos que André Luiz, que era parceiro frequente de André Luiz em muitas obras, né? A primeira obra de André Luiz foi dada em 1940 em Nosso Lar. Olha só, passados 24 anos, ele retorna para atuar em Sol das Almas. Que foi um médico sanitarista quando encarnado e que seu nome nunca foi revelado de uma maneira que não se penetrasse ou se desse alguma polêmica. E que ele foi quando encarnado, foi um médico sanitarista no Rio de Janeiro. Muito bem. E a atividade de André Luiz deu origem a 23 obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Mas sobre um médium, é curioso, né? O médium, o autor é Valdo Vieira, que é foi natural de Monte Carmelo, onde nasceu em 1932, que foi médico e dentista. E foi o mais conhecido médium a trabalhar com Francisco Cândido Xavier, e que se conheceram na década de 1950 em Uberaba, onde desenvolveram inúmeros trabalhos mediúnicos na comunhão espírita cristã que ainda sobrevive. E dura até 1960, quando Valdo se mudou para o Rio de Janeiro. E Valdo tem os livros Conduta Espírita, Bem-aventurados os Simples, Ceareiros da Volta, de 66. Falar sobre o médium Valdo Vieira realmente teríamos que ter um longo tempo diante dos aspectos que ele abarca, né? Mas o Chico Xavier dizia a respeito dele, desculpem, que uma pena, né, que ele distanciou-se da doutrina espírita, pois ele é severo, que era um indivíduo dotado de faculdades mediúnicas superiores à dele, né? Vejam a humildade do Chico Xavier. Mas muito bem, nesse livro, Sol nas Almas, que vale a pena consultá-lo só para ler o prefácio de Emmanuel, tem uma mensagem, o capítulo 67, que traz o título Mediunidade e Felicidade. Que é isso mesmo. É esse episódio do desabrochar da mediunidade e que as criaturas dão-lhe uma série de recomendações para ser mais útil, para ser um instrumento correto para a mediunidade, né? Para que seja mais fácil as entidades comandá-lo para as atividades as quais ele é chamado. Mas o espírito de André Luiz, que a doutrina espírita tanto deve, e que hoje mesmo, nesta data, neste horário,
os cinemas de Brasília, e talvez o Brasil inteiro, está lançando em avant-première o livro Sexo e Destino. Os espíritas estão enchendo os cinemas para assistir Sexo e Destino, valorizando a doutrina de amor e de verdade. E que brevemente nós também estaremos engrossando esses irmãos que tão denodadamente, com tanto senso de responsabilidade, como parece, para marcar efetivamente, mas esse laurel que a doutrina espírita alcança através das atividades dos diretores, dos entes cinematográficos e a própria Federação Brasileira, que despendeu recursos de toda a ordem para que viesse a lume o livro Sexo e Destino. Muito bem, assim André Luiz já coloca uma indagação. Bastará apenas isso? Bastará apenas isso nós darmos instruções, colocarmos num curso lá de a mediunidade, né? Introdução à mediunidade, a pessoa fica 6 meses lá, e esses cursos se desenvolvem um aspecto mais técnico, né? E evidentemente que tem apelos morais, atividade desenvolvida no bem, mas é muito menor, aliás, do que uma ética, uma moral espírita que teria que também ser dada em dose bem grande, bem acentuada, para que se gravassem essas responsabilidades nos médios que assim aparecem, né? E o André Luiz diz o seguinte, né? Ele faz uma metáfora. Que dizer de alguém que viesse a fabricar um valioso automóvel sem a menor preocupação de preparar um motorista adequado à máquina, com a prática do manejo de suas peças e com todos os conhecimentos da sinalização necessária do trânsito? É uma imagem muito feliz. Você fabricar um automóvel com toda a tecnologia, com todo o cuidado, pneus, direção, freios, espécie de combustível, limpador de para-brisas, né? Todas as condições técnicas, sem o menor cuidado, sem preparar um motorista adequadamente, com a prática do manejo do seu carro, como se conduzir nesta ou naquela situação, com o veículo em época de chuva, né? e tantas normas que são necessárias para o indivíduo adquirir a sua carteira nacional de habilitação. Desta forma, ele diz que não é que é necessária daquele responsável pelo uso da mediunidade. O indivíduo que vai se valer da mediunidade, às vezes não tem nenhuma alternativa, ele é tão ostensiva, tão declarada nele, que ele tem que ir avante, mas ele tem que ter uma orientação daquela responsabilidade. O que significa o fenômeno mediúnico? É só falar em todas as línguas, inclusive em Esperanto, quando você está tomado, influenciado por um espírito, falar em mandarim, falar em inglês, francês, aramaico, né? Ou um mandarim, que é uma das línguas mais difíceis, escrever normalmente da direita para a esquerda, ou então com os olhos fechados, os olhos abertos, isso são prodígios. Mas os espíritos nos advertem
que a mediunidade é neutra. A mediunidade é neutra. A pessoa, para desenvolver conforme ou para adquirir, ou para ela eclodir nele, ele não precisa, é algo, elemento espontâneo, natural, não precisa de qualidades morais. Né? Agora, não precisa de qualidades morais, mas a partir do momento que ela se incorpora à sua personalidade, a companhia espiritual vai ser ditada pela sua conduta, pela sua ética, pela sua moral. Portanto, é necessária uma orientação daquele responsável pelo uso da mediunidade. E acentua André Luiz que não basta possuir a mediunidade, sem que esse veículo que ele vai utilizar vá produzir acidentes terríveis no caminho que ele vai trilhar. Porque nós encontramos muitas criaturas que realmente falharam, cérebros médios que atraíam multidões. Eu me recordo que quando visitava Palmelo, épocas transatas, né, que eu ia lá visitar meu companheiro saudosa memória, Bartolo Tamo, que era um médium inigualável. Ele descrevia você no raio-x dele, o que você tivesse, só se os espíritos não permitissem narrar o que você se apresentava ali ao seu raio-x. E, uma certa ocasião, eu soube da existência de um médium que não trabalhava dentro das associações que faziam a cidade lá de Palmelo, principalmente a Casa do Caminho, né, salvo engano, tem uma estátua de Moisés na frente, e que o rapaz começou a fazer cirurgias, mas me parece que a princípio eram cirurgias sem corte. Passou um tempo, as cirurgias começaram a fazer com cortes. Ou seja, ele ia fazer uma cirurgia torácica, abria o tórax do indivíduo, né? Externo, alguma coisa assim. E, de vez em quando, dava alguns problemas sobre alguns processos que ele enfrentou. Mas sei eu que, ao final, ele começou a cobrar, né? Ele começou a cobrar. E nós nos lembramos daquela passagem que Jesus, quando manda os apóstolos a curar e fazer a propaganda do Espiritismo e da propaganda de Jesus, a propagação da Boa Nova naquela época, ele diz assim, ide pregai, né? Mas não cobrem de ninguém, né? Aquilo que recebeste de graça fazei. Né? E soubemos depois, mais à frente, que ele, indo pescar num lago lá das proximidades, ele foi atacado por um enxame de abelhas africanas e que veio desencarnar lá no meio do lago porque não tinha recursos para socorrê-lo. Quero crer que a espiritualidade impediu que ele continuasse produzindo mais erros em seu próprio prejuízo, porque te encarnara para utilizar, através da mediunidade, resgatar o seu passado. E com a mediunidade, com cobranças, expondo os pacientes a perigos, ele estava onerando o seu karma, né? Além de desonrar o nome da doutrina de Allan Kardec. Vejam bem, meu irmão, então não basta possuir a mediunidade. Cada usuário, cada pessoa que utiliza a mediunidade, não é a mediunidade em si
que tem uma série de consequências de seu uso. Vejam Francisco Cândido Xavier, meus irmãos. Sempre repito, as pessoas não iam mais a Uberaba para encontrar Emmanuel, encontrar o inesquecível Humberto de Campos, a Meimei. Eles iam para encontrar o apóstolo dos nossos dias, que era Chico Xavier. Bastava encontrá-los, receber a sua palavra, a sua exortação, para terem paciência, esperança, terem fé que o dia seguinte haveria de vir, que eles retornavam às suas cidades de todo esse nosso Brasil. Assim sendo, meus irmãos, as aptidões que nos orna a mediunidade, como diz aqui no texto, necessário saiba o médium que aptidões estabelecem responsabilidades e que responsabilidades honorificadas pelo trabalho construtivo ou menosprezadas por atividade menos digna gera, respectivamente, veja bem, 2 elementos. A. O auxílio dos poderes que elevam a vida ou a companhia dos agentes que a rebaixam. Ou seja, se eu honrar a mediunidade, eu vou ser acompanhado pelos poderes que elevam a vida, pelos amigos espirituais que se dedicam com aquilo que se torna sacerdócio na criatura, e sacrifica seus dias de feriado, de lazer, suas férias, para estar à mesa, para estar nas pesquisas, para estar no socorro ao próximo. Assim, essas aptidões não são atavios, são ornamentos para a criatura humana. E eu recordo nesse aspecto, dei de graça o que de graça recebestes, que tinha um médium aqui que ele começou, era uma canetinha que ele passava e conseguia curas ali, que não eram pela caneta que ele passava, era pela ação dos espíritos que o rodeavam. Mas ele morava numa cidade satélite aqui e ele achou que estava muito longe, né? Ele vinha de ônibus. Então ele cobrava R$5, R$3 a canetinha lá, que passava. Aí resolveu cobrar 10 porque você vai comprar um carro, né? Aí ele morava em Sobradinho, comprou o carro e agora vinha de carro toda vez lá para o local onde ele trabalhava, atendia os necessitados. Aí passou um tempo, ele achou que ele tinha direito de comprar uma casa também, que ele morava lá nos Cafundó, uma casa muito humilde, muito pobre, aumentou para R$20. Aumentou para R$20, conseguiu comprar uma casa, até era um HP5, e ali aí ficava mais fácil que os crentes eram do plano piloto. Mas um belo dia, passou o tempo, ele viu que todos os vizinhos, tudo iam para a Europa, passou umas férias na Europa. Aí ele falou, não, eu também mereço, olha, por que não? Aí de 25 foi para 40, alguma coisa assim, e foi para a Europa quantas vezes ele quis. Certo é que depois dos 40 eu nunca mais tive notícia do médium, né? Porque certamente se desencaminhou, desvirtuou a sua faculdade. Os espíritos, foi envolvido pelos espíritos negativos, obsessores, que aliás, quando faziam aquelas propostas para ele, que estava muito pobre, que morava em Sobradinho, que passava dificuldades, é que já estavam agindo na sua mente para botar a perder a sua faculdade. Por isso a mediunidade, meus irmãos, a mediunidade é algo extremamente importante, de grande responsabilidade.
e nós nos sujeitamos conforme direcionarmos a ela, temos companhia de entidades que simpatizam conosco, aquilo que nós fazemos, para o bem, ou então simpatizam conosco pelo mau uso, pelo mau direcionamento que nós fazemos da mediunidade. Como meus irmãos estão ouvindo aqui, embora nosso encontro seja direcionado a espírita, não espírita, ela é direcionada a mais pessoas que labutam na doutrina espírita, normalmente médios ou que têm mediunidade. Mediunidade, ela existe em qualquer setor, existe na igreja católica, na igreja evangélica, em qualquer canto. E digo uma coisa, ela não é só para espíritas. Essas responsabilidades, essas aptidões, nós encontramos em diferentes setores. As pessoas também que não exercem a mediunidade são atingidas por essas observações. Não basta eu, para ser médico, ter toda a técnica da medicina se eu não me condoer, se eu não reconhecer a imensa responsabilidade que pesa sobre meus ombros ao atender o meu semelhante. Eu não posso ser um relógio, entrar 6 horas, sair 5 horas, se fica 20 clientes me esperando lá fora. Eles vão esperar o amanhã por suas dores, suas doenças, os seus diagnósticos. Um médico consciente e responsável, ou qualquer que seja a profissão, não faça isso. Portanto, a mediunidade e fidelidade ao título da página, ela é cabível a qualquer pessoa, a profissão que a criatura abrace. Mas André Luiz prossegue dizendo o seguinte: o médium, quem quer que seja, é alguém observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afina. Exatamente. Especificamente no caso da mediunidade, ele começa uma atividade de receituário mediúnico. Né? Ele começa ali, iniciante e tal, mas tem espíritos que observam-no e vê sua boa vontade, vê seu esforço de estudar, a sua profunda identificação com a dor do seu próximo. E aí eles resolvem se associar à sua atividade. É assim, uma criatura iluminada como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante se justapõe àquela figura que vai trabalhar no receituário homeopático para ajudar o seu próximo. Com Eurípides Bassanufo, lá em 1930, em Sacramento, começou trabalhando no receituário homeopático, a farmácia, e Dr. Bezerra era quem, no plano espiritual, ajudava o apóstolo de Sacramento, né? Mas o André Luiz, né, esse autor que nós estamos comentando, ele diz que tem um fenômeno de compensação. Ou seja, um médium que trabalha, que estuda, se aprofunda naquilo que faz, o espírito tem uma compensação, porque o espírito encontra ressonância no médium. Isso que motiva aquele entusiasmo do médium trabalhar e, consequentemente, do espírito que está ao seu lado, ou equipe espiritual que está ali. Né? É o fenômeno de compensação. E André Luiz avança mais, dizendo: daí não serem suficientes os valores mediúnicos que detém. Olha, nós vamos achar que na mediunidade parece que as faculdades mediúnicas é apenas a ponta do iceberg, né? É a ponta do iceberg. Porque aquilo que está escondido, que não está aos nossos olhos, é que sustenta um médium e sustenta as suas atividades. O que é?
são as leis morais, a dedicação ao bem, é realmente a misericórdia, a identificação com a dor e o sofrimento daqueles que o buscam. É aquilo que a psicologia, de certa maneira, diz que é empatia. É calçarmos o sapato daquele que busca-nos em dor e sofrimento. A empatia, que os espíritas dizem que é outro nome, né? Mas não queremos concorrer com os psicólogos. Tem um nome grandioso que denominamos, nos perdoem se estivermos infringindo algum código aí, mas para nós se chama amor. O cume da mediunidade é o indivíduo, qual seja a mediunidade que aflore nele, ele entender que é um elemento de doação, de espalhar, disseminar o amor. Mas é o amor dele, sim, ele se identifica com esse amor. Mas nós vamos mais além. Nós vamos mais além. Quando Jesus produz a Pentecostes, enquanto tantos espíritos ali, aquelas luzes falavam em tantas línguas, né? Para aqueles forasteiros, na língua de que eles eram originários, e que Pedro ali também, né, comparece, e Jesus depois vem dizer para ele, foi o Espírito Santo que te revelou, né? E de maneira que então tem muita gente aí se vangloriando, né? Eu fiz isso, eu curo aquilo, né? Mas Jesus tem uma passagem lá que ele diz: não se vanglorieis pelo que curais, mas pelos vossos nomes que estão escritos nos céus. Ou seja, aqueles que trabalhando com responsabilidade, com amor, tomando como modelo o Mestre Jesus, eles não trabalham na terra para a sua vangloria, para o seu egoísmo, o seu orgulho, mas trabalham como a mediunidade é a extensão da sua bondade. E como diz o Cristo, alegrei-vos, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Olha que coisa terrível para ser meditada, para ser refletida com todas as coisas, com todos os sons, com todos os tons, com todas as nuances, meus irmãos. E André Luiz aproveita, meus irmãos, que não, nessa esteira que não são suficientes os valores mediúnicos que a criatura, a tarefa mediúnica possui, diz o seguinte: olha só como a mediunidade é uma coisa seríssima, como ela está endereçada ao nosso desenvolvimento igualmente. Ele diz assim, olha, imprescindível que o médium, né, que se eduque estudando e raciocinando, melhorando conhecimentos e apurando atitudes, principalmente aceitando em si e por si a felicidade de servir na construção da felicidade dos outros. Olha aqui o primeiro, se educar. Educar, não, ele vai colocar conhecimento, educar é a transformação do indivíduo. Educação é um processo de mudança interna. A didática é um processo externo. Toda a escola que nós passamos, a universidade, ela tem esse objetivo de educar a criatura. Educar é uma mudança interna,
é um novo olhar no mundo. E na mediunidade, se educar é acordar para aquilo que significa a mediunidade, as potencialidades que eu possuo, aquilo que eu poderei alcançar se me esmerar mais, se eu fizer esforços para odiar menos, para ser menos orgulhoso, menos egoísta, me dedicar aos meus irmãos de diferentes formas, sopa, ajuda de roupas, de vestuário, colaborando na alfabetização, trabalhando pela educação, que é uma transformação de dentro para fora. É muito fácil, né, meus irmãos? Por sabermos que é muito difícil, que nós temos que começar cedo e termos compreensão mais cedo do que significa a mediunidade. E ele diz aqui, continua André Luiz, ó, estudando e raciocinando. Estudar, raciocinar, não se dar por satisfeito com o fenômeno que acontece. É médium de materialização? Tem ectoplasma? O que é ectoplasma? Em que condições, as condições ideais que ele deve ser produzido? Ele é necessário somente para aparecer os espíritos? Ou estamos numa fase em que ele concorre para as curas das criaturas? Onde eu vou me constituir um instrumento, um medicamento com as minhas energias ectoplasmáticas para a cura daquelas 20, 30 pessoas que comparecem ali na reunião. Eu vou raciocinar. Até quando eu posso utilizar aquelas energias ectoplasmáticas? Quais os cuidados que eu devo ter por possuí-las? Posso ir a bares, posso ir a festas, posso pular carnaval, posso fumar, posso beber? Negativo, meus irmãos. Quem tem a mediunidade de materialização possui a ectoplasmia. Essas coisas ficam para a próxima encarnação, os que já passaram. Porque se ele for beber, for para baile, for uma vida dessas dissipada, ele não vai se dar bem. Vai ser passivo de entidades desalmadas que irão fazê-lo sofrer, padecer coisas terríveis. Portanto, estudar, ele vai ter que estudar o livro dos médiuns, saber os tipos de psicografia, a psicografia. E alguém, outro dia, estava lá recebendo mensagens psicográficas de Pedro, Maria, Maria Madalena, Tiago, Saulo e até Jesus nas areias de Copacabana. Agora, o médium que estuda vai saber que isso é impossível. A distância espiritual desses irmãos, com o meio-dia, o indivíduo senta numa barraca em Ipanema, em Copacabana, e vai receber mensagem espírita. Né? Melhorando conhecimentos e apurando atitudes. Atitude é uma ética. É como eu procedo. Porque como eu procedo, eu sou exemplo para os outros e eu tenho a responsabilidade perante a doutrina de lealdade também para a doutrina espírita. Eu devo muito à doutrina espírita. Então não posso conspurcá-la. Eu não posso sujá-la, maculá-la, né? E aí ele diz aqui, ó, principalmente aceitando em si por si a felicidade de servir na construção da felicidade dos outros. Eu trabalho na construção da felicidade dos outros, não por outras criaturas. Eu aceito em mim e por mim mesmo. É minha consciência que dita esse trabalho de eu me dedicar com tanto amor, com tanto sacrifício à doutrina de amor e verdade através da mediunidade. Para concluirmos, meus queridos irmãos, André Luiz diz que mediunidade é talento comum a todos e que desenvolver a mediunidade exige apenas decisão,
né? Benignidade em si é algo mecânico, né? Depende da força moral. Mas ele acentua aqui no final. Espíritos instrutores, todos os médios os possuem, não é? Agora diz assim: entretanto, muitos raros, são os médios que mostram bastante fidelidade para viver com eles. Fidelidade para o seu mentor? Não, fidelidade a todos esses elementos que nós aqui colocamos. Trabalhar o próximo para o bem e, principalmente, aceitando em si e por si a felicidade de servir na construção da felicidade dos outros. Meus irmãos, muita paz, muita luz, que todos nós possamos prosseguir no nosso trabalho de nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos debaixo da estrela luminosa que é o Jesus. Graças a Deus.